Bem-vindos à aula de número 248, subitem do item 2 do capítulo 30, né? Observações sobre as causas do declínio da civilização antiga. Vamos ver a compreensão histórica de Ludwig von Mises. São essas partes que eu mais gosto, viu, gente? Gosto demais quando Mises dá essa autopermissão, e é o único que, na minha opinião, tem grande capacidade de se permitir fazer boas compreensões históricas do passado. Observações sobre as causas do declínio da civilização antiga. A compreensão dos efeitos da intervenção do governo nos preços de mercado permite-nos entender as causas econômicas de um evento histórico da maior importância, o declínio da civilização romana. Eu vivo falando isso, óbvio, porque eu sou leitor de Mises, já passei por aqui várias vezes, mas as pessoas não me levam muito a sério. Mas vamos lá, agora vamos ver que se a gente coloca esse vídeo na internet, se as pessoas realmente debruçam e passam a entender o que Mises compreende de forma muito bem pautada nas ciências não históricas, aquelas que não dependem de compreensão humana e, portanto, se tornam indiscutíveis. Não é preciso esclarecer se a organização econômica do Império Romano poderia ou não ser qualificada como capitalista. Não é preciso discutir isso. De qualquer forma, não há dúvida de que o Império Romano no século II, o período dos Antoninos, os bons imperadores, havia atingido alto grau de divisão do trabalho e de comércio interregional. Diversos centros metropolitanos, um número considerável de cidades médias e inúmeras pequenas cidades eram as sedes de uma civilização refinada. Os habitantes dessas aglomerações urbanas eram abastecidas de alimentos e matérias-primas, não apenas pelos distritos rurais vizinhos, mas também pelas províncias distantes. Parte dessas provisões fluíam para as regiões urbanas como renda de ricos proprietários de terras que residiam nas cidades. Mas parte considerável era comprada da população rural, que, em troca, recebia os produtos fabricados pelos moradores das cidades. Havia um comércio intenso entre as várias regiões do império, não apenas nas indústrias de transformação, mas também na agricultura. Havia uma tendência cada vez maior à especialização. As várias partes do império já não eram mais economicamente autossuficientes, haviam se tornado interdependentes, o que provocou a queda do império e a ruína de sua civilização foi a desintegração dessa interdependência econômica e não as invasões bárbaras. Prestem atenção, pessoal. A desintegração dessa interdependência econômica. E como que há desintegração? Como ela seria hoje? Países querendo colocar tarifas protecionistas, pensando na estapafúrdia ideia de se criar sociedades autárquicas. O que resulta disso? Os agressores externos simplesmente se aproveitaram de uma oportunidade que lhes foi oferecida pelo enfraquecimento interno do império. De um ponto de vista militar, as tribos que invadiram o império nos séculos 4 e 5 não eram superiores aos exércitos que as legiões haviam derrotado facilmente algum tempo antes. Mas o império havia mudado. Sua estrutura econômica e social tornara-se medieval. A liberdade que Roma concedia ao comércio interno e externo sempre foi limitada. Em relação ao comércio de cereais e outros gêneros de primeira necessidade, era ainda mais limitada do que em relação para as demais mercadorias. Era considerado injusto e imoral pedir pelo trigo, azeite e vinho, gêneros de primeira necessidade daquele tempo, preços maiores do que os habituais. E as autoridades municipais rapidamente reprimiam o que considerassem especulação.
Impedia-se assim o desenvolvimento de um eficiente comércio atacadista dessas mercadorias. A política de Anona, nota de rodapé explicando o que é a Anona, política adotada pelo Império Romano e que consistia em distribuir gratuitamente cereais para a população pobre das cidades, que era equivalente ao Bolsa Família, a estatização ou municipalização do comércio de cereais, pretendia corrigir essa falha, mas seus efeitos foram bastante insatisfatórios. Os cereais se tornaram escassos nas aglomerações urbanas e os agricultores se queixavam de que o cultivo não era remunerador. A interferência das autoridades impedia que a oferta se ajustasse a uma crescente demanda. A hora da verdade chegou, quando os imperadores, diante dos distúrbios políticos do século 3 e 4, resolveram recorrer à degradação da moeda. Aí, meu irmão, a combinação de uma política de preços máximos com a deterioração da moeda provocou a completa paralisação tanto da produção como do comércio dos gêneros de primeira necessidade e desintegrou a organização econômica da sociedade. Quanto mais eficaz era o tabelamento de preços impostos pelas autoridades, maior o desespero das massas urbanas que não tinham onde comprar alimentos. O comércio de grãos e de outros gêneros de primeira necessidade desapareceram por completo. Para não morrer de fome, as pessoas fugiam da cidade para o campo e tentavam produzir para si mesmas cereais, azeite, vinho e o que mais necessitassem. Por outro lado, os grandes proprietários rurais reduziram a produção de excedentes agrícolas e passaram a produzir nos seus próprios domínios as vilas, os produtos artesanais de que precisavam. A agricultura em larga escala, já seriamente comprometida pela ineficiência do trabalho escravo, tornava-se completamente inviável pela falta de preços compensadores. Os proprietários rurais não conseguiam mais vender nas cidades. Os artesãos urbanos perdiam a sua clientela. Para atender às suas necessidades, os proprietários rurais passaram a contratar diretamente os artesãos para trabalharem em suas vilas, nos seus feudos. Assim nasce o feudalismo. Abandonaram a agricultura em larga escala e se converteram em meros recebedores de rendas de seus arrendatários e meeiros, porque a escravidão não era sustentável. Quando o 380 explicou que não teve nada de Lei Áurea, de Princesa Isabel, foi uma grande besteira o que ela fez, porque o capitalismo começa a demonstrar que os escravos produzem com muito menos eficiência do que os meieiros, arrendatários. O capitalismo resolve todo o problema sempre. E toda vez que o Estado, por mais bonzinho e bem intencionado que seja, causa um grande problema. Pois bem, esses coloni eram escravos alforriados, ou seja, os arrendatários e meieiros eram os escravos alforriados, ou proletários urbanos que voltavam para o campo. As grandes propriedades rurais foram tornando-se cada vez mais autárquicas. As cidades, o comércio interno e externo, as manufaturas urbanas deixaram de exercer a sua função econômica. A Itália e as províncias retornaram a um estágio mais atrasado da divisão social do trabalho. A estrutura econômica da antiga civilização, que havia alcançado um nível tão alto, retrocedeu ao que hoje é conhecido como a organização feudal, típica da Idade Média. Os imperadores se alarmaram com essa evolução que solapava o seu poder militar e financeiro, mas reagiram de maneira infrutífera, sem atingir a raiz do mal. A compulsão e coerção a que recorreram não podiam reverter a tendência de desintegração social, que, ao contrário, era causada precisamente pelo excesso de compulsão e coerção. Nenhum romano tinha consciência do fato de que o processo era provocado pela interferência do governo nos preços e pela deterioração da moeda. Naquele tempo não tinha ciência econômica, mas a ciência econômica explica de fato o que aconteceu. Em vão, os imperadores promulgaram leis contra os moradores que, relicta civitae rus habitari malverit, abandonavam a cidade, preferindo a viver no campo.
Vamos ver o que é essa nota de rodapé, Corpus Iuris Civilis. O sistema de leiturgia, serviços públicos que deviam ser prestados pelos cidadãos ricos, apenas acelerou ainda mais o retrocesso da divisão do trabalho. Ou seja, serviços públicos que deveriam ser prestados pelos cidadãos ricos são os impostos cobrados dos cidadãos ricos para manter o sistema. Apenas acelerou ainda mais o retrocesso da divisão do trabalho. As leis que dispunham sobre as obrigações especiais dos armadores, os naviculari, não conseguiram sustar o declínio da navegação, da mesma maneira que as leis relativas aos cereais não conseguiram impedir a escassez de produtos agrícolas nas cidades. A maravilhosa civilização da antiguidade desapareceu por não ter sabido ajustar o seu código moral e o seu sistema legal às exigências da economia de mercado. As exigências da economia de mercado está acima de qualquer sistema legal ou código moral. São leis universais, tais como a gravidade, a física, a química. E ponto. Uma ordem social está fadada a desaparecer se as ações necessárias ao seu bom funcionamento são rejeitadas pelos padrões morais, são consideradas ilegais pelas leis do país e punidas pelos juízes e pela polícia. O Império Romano se esfacelou por ter ignorado o liberalismo e o sistema de livre iniciativa. O intervencionismo e o seu corolário político, o governo autoritário, destruíram o poderoso Império Romano e vai destruir agora os Estados Unidos. Da mesma forma que necessariamente destruirão sempre qualquer entidade social. Muito me admira aqui, vocês vão me ver poucas vezes fazendo uma crítica ao Milley, mas ele avalizando o que o Trump está fazendo. A não ser que ele esteja querendo realmente destruir o Império Romano atual e instituir um novo Império Romano, acabar com os Estados Unidos e colocar a Argentina como um grande império. Se for essa a intenção dele, aplaudo-o de pé. Se ele está aplaudindo besteiras que o Milei está fazendo, achando lindo, somente achando lindo, aí eu sou obrigado a criticá-lo. Até a nossa próxima aula, pessoal. Mises é fogo na roupa.